Um homem tem a oportunidade de jogar no máximo 5 vezes na roleta. Em cada jogada, ele ganha ou perde R$ 1.000. Começará com 1.000 e parará de jogar antes de 5 vezes se perder todo o seu dinheiro ou se ganhar 3.000, isto é, se tiver R$ 4.000. De quantas maneiras o jogo poderá se desenrolar? Então esta questão vai ser resolvida aqui nesse vídeo pelo uso da árvore de possibilidades. Mais uma vez eu ressalto que não é a única maneira de se resolver esse tipo de questão, mas é uma maneira que certamente tem o seu valor. Então, para que você se familiarize com esse processo, é o recurso que eu vou lançar mão para resolver esse exercício. Então, eu vou começar aqui, eu vou escrever 1 para caracterizar R$ 1.000, para não ter que ficar escrevendo os milhares. Então, quando eu escrever 2, significa 2.000, quando eu escrever 3, 3.000 e assim por diante. Então, a partir do valor inicial, a gente vai construir uma árvore de modo que toda vez que eu for para cima, significa que ele vai ganhar a jogada, porque ele ganha ou perde 1.000, e quando eu for para baixo, significa então que ele perdeu. Então, se ele começa com 1.000 e ganha, vindo aqui para cima, vou escrever aqui um G de ganha e um P de perde, só nessa, daí para frente vai ficar subentendido. Então, quer dizer que aqui ele vai ficar com 2.000, que ele ganhou, e aqui ele ficou com 0. Bom, observe que quando ele ficou com 0, ele para de jogar. Porque quais são os critérios do jogo ser interrompido? O jogo vai ser interrompido, ele vai encerrar quando ele perder todo o seu dinheiro, o que é o caso, aqui com 0. Então eu vou circular toda vez que ele finalizar o jogo, que essa é uma das situações, ou quando ele chegar a R$ 4.000, quer dizer, ele ganhar 3.000. E ainda tem também quando ele chegar à quinta jogada, porque ele vai parar de jogar antes de 5 vezes, se perder todo o dinheiro ou se ganhar 3.000, se chegar a 4.000. Mas se chegar na quinta jogada, o jogo interrompe, nessa quinta. Então quer dizer que aqui o jogo interrompeu, o 0, e no caso do 2, então o jogo continua. O jogo continua e, naturalmente, mais uma jogada significa que ele ganha ou, vou colocar bem aqui para baixo, que ele perde. Então, se ele ganha, ele chega a 3.000. Se ele perde, ele volta a 1.000. Observem que em nenhuma das duas situações o jogo encerra, porque ele não jogou 5 vezes, ele não chegou a 0 e nem chegou nos 4.000. Então, em cada uma das duas situações, a gente tem que dar prosseguimento na jogada, e em cada uma delas ele vai ou ganhar ou perder. Aqui é a mesma coisa, ou ele ganha ou ele perde. Então, no caso do 3 aqui, se ele ganha, ele chega a 4, e se ele perde, chega a 2. Aqui no caso do 1, se ele ganha, ele chega a 2, se ele perde, ele chega a 0. Bom, no caso do 0 eu vou circular, que é mais uma vez ele perdeu todo o seu dinheiro, e vou circular lá em cima no caso do 4, que ele ganhou 3.000. A partir dos 1.000 que ele já tinha, ele ficou com 4.000, e aí nesse caso o jogo encerra. Então eu tenho aqui ainda 2 que vão dar prosseguimento, uma vez que cada um desses 2 representam a terceira jogada. Então, em cada um deles, a gente vai ter que fazer o ganha ou perde. E aí eu quero ressaltar que, apesar de serem iguais os valores, esses 2 serem iguais, evidentemente, R$ 2.000, eu preciso fazer o prosseguimento para cada um deles, independente um do outro, mesmo que sejam o mesmo valor. Porque o 2 de cima, ele representa um caminho diferente do 2 de baixo. Como o problema nos questiona sobre o número de maneiras diferentes de se desenrolar o jogo, ele pode chegar no final, igual ele terminou com 0 aqui, o primeiro 0 que nós tínhamos feito, e depois o segundo 0 são valores iguais. Mas o desenrolar é que é diferente, que caracteriza esse final. Então esses 2, apesar de serem o mesmo número,
eles representam desenrolares diferentes desse jogo. Por isso, cada um deles também deve ser trabalhado de forma independente nessa continuidade da árvore. Então, para cada um deles aqui eu vou ganhar, chegar a 3, ou perder, voltar a 1000. Então, aqui é a mesma coisa, 3 e aqui 1. Então, observe que nenhum dos valores que eu escrevi é 0 ou 4, então o jogo não se interrompe por essa questão, e tampouco eles representam a quinta jogada. Cada um desses 3 ou desses 1s representa a quarta jogada. Então, quando nós fizermos a quinta jogada, que é a próxima, para cada um deles, então quer dizer que o jogo vai ser interrompido, independente do valor que aparecer, porque agora nós estamos falando da quinta jogada. Então, cada um deles aqui, se for 3, ganhou, chegou a 4, perdeu, voltou a 2. 1 ganhou, chegou a 2, perdeu, 0. O 3 ganhou, chegou a 4, perdeu, voltou a 2. O 1 ganhou, foi para 2, perdeu, chegou a 0. Mas independente de ser 4, 0 ou 2, cada um deles vai ser circulado porque representa a quinta jogada. Então observe que cada vez que eu circulo um número, é um desenrolar diferente do jogo. Então, quando ele nos questiona de quantas maneiras o jogo poderá se desenrolar, para nós determinarmos isso, basta contar a quantidade de números que foram circulados. Então, aqui só nessa última coluna eu tenho 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 aqui com esse 4, 10 e esse 0, 11. Então, são 11 maneiras diferentes do jogo se desenrolar.